9h16. Olha, o raio-x das empresas em meio ao coronavírus, criada em 1995 por 3 recém-formados em engenharia de computação na Universidade Estadual de Campinas, no interior aqui paulista, a empresa CIT se tornou uma multinacional brasileira na área de tecnologia e hoje tem operações em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, Japão e Austrália. Atendendo a demanda por digitalização de grandes empresas de diversos setores, a CIT pretende faturar R$1 bilhão nesse ano e emprega 2.500 pessoas. E a gente conversa agora com César Gon, um dos fundadores e presidente da CIT. Como vai? Bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, um prazer, obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. E aqui conosco também é o nosso Beto Caetano, comentarista de Economia e Negócios, para participar dessa entrevista. Bom, é um setor, como há uma projeção muito positiva até o fim do ano, mesmo com a pandemia, essa área vai se dar bem nesse ano de 2020? A área de tecnologia, né, ou a área de soluções digitais, ela de certa forma, ela fica até sobrecarregada no momento onde as empresas precisam primeiro enfrentar a crise, né, encontrar formas criativas e provavelmente digitais de atender os seus clientes, de refazer suas cadeias de logística, né, de atendimento, de e-commerce. E além disso elas precisam repensar, porque vem uma sociedade nova, uma sociedade mais digital, e como é que essas empresas vão se traduzir se não através da tecnologia, né? Então, no fundo, o pós-crise vai depender muito de soluções criativas que vão vir, certamente, de uso mais intenso de tecnologia, para que as empresas sejam mais conectadas nos seus consumidores, para que elas sejam mais resilientes a processos de crise como esse que a gente está vivendo. Claro. Agora a pergunta de Beto Caetano. Beto. Bom dia, César, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Ô César, como é que você pode explicar, assim, de uma forma breve, o que é a transformação digital com que vocês trabalham, né? Que é um conceito que hoje parece que nenhuma empresa consegue escapar, não é isso? Sim. Acho que o digital, ele tem duas perspectivas, né? Uma é bem tecnológica, eu diria que ela é bem concreta, né? Que é o uso mais intenso de tecnologias digitais para você, de verdade, conseguir ser mais rápido, mais adaptável, conseguir atender o seu cliente, entender o seu cliente através de dados e no fundo, ser mais efetivo na criação das experiências digitais, né? Que é a maneira como as pessoas interagem, consomem seus produtos, seus serviços. Acho que a outra face da transformação, que é uma componente menos visível, mas tão importante quanto, é sobre os modelos de liderança, né? As empresas digitais, as empresas mais digitais, não podem mais ter aquele chefe controlador, aquelas empresas sisudas, né? Aquelas empresas que dependem muito de hierarquia, né? A gente está falando de empresas mais arejadas, mais colaborativas, que co-criam soluções e levam isso mais rapidamente para o mercado, para os seus consumidores. No fundo, empresas que fazem mais sentido para esse século digital, para essa sociedade digital que vem por aí. Bom, não só no Brasil, mas também nos outros países onde a empresa que o senhor comanda atua, o senhor acha que as ações de Estado vêm ajudando? Aqui no Brasil há uma discussão muito grande, se abre a quarentena, o isolamento social. O senhor acha que é possível já abrir tudo ou é uma medida que tem que ser tomada paulatinamente? Acho que o primeiro é entender que essa é uma situação muito inédita, né? A gente vive uma composição de uma pandemia, né, de uma grave crise de saúde, que gerou também uma grave crise econômica mundialmente, né? Ninguém escapou disso. Então, as soluções de antigamente, ou as respostas fáceis, elas não vão funcionar, né? Eu acredito que o que a gente precisa, e o que acredito todos os governos estão tentando, é entender, conseguir ler a evolução, a situação e a evolução da situação e reagir. E isso vai ser imperfeito, porque ninguém tem experiência com isso, né? Nossa geração não viveu processos similares, então tem muito experimentalismo, né? O que eu acredito é no racionalismo, na ciência, né? Em a gente olhar dado, fazer previsões, acompanhar isso, se adaptar, errar e corrigir, né? Não ter
ter essa vulnerabilidade. A gente precisa disso, né? É um momento onde a sociedade e o governo precisam trabalhar juntos, as empresas, né, precisam colaborar para sair dessa, né, para construir algo melhor, né, para todo mundo encontrar os caminhos inéditos, que certamente são a solução. Eu não acho que nenhum extremo vai funcionar, né? Eu acredito numa composição de soluções. Isso muda muito, né? A gente está vivendo essa realidade em diferentes países, né? A gente começou a viver a pandemia lá na China, né, em janeiro, onde a gente tem uma operação, depois Japão, depois vem Europa, depois Estados Unidos, Brasil, e diferentes cidades, né, diferentes situações econômicas e que precisam ser tratadas. Eu não acho que é simples, eu não acho que tem uma resposta única e direta, eu acho que é uma composição de coisas e uma adaptabilidade. É ir aprendendo, com os nossos próprios testes e erros e aprendendo com os erros dos outros, né? De certa forma, o Brasil precisa tirar proveito que ele está um pouquinho depois, né, do que já aconteceu na Ásia, do que já aconteceu na Europa e até um pouquinho depois do que já aconteceu nos Estados Unidos. A gente precisa ler isso, é claro que adaptar, né, traduzir para a nossa realidade. O Brasil é um país complexo, né, uma sociedade que tem características muito particulares, mas no fundo eu acho que é um enfrentamento que não é nem um extremo e nem o outro. A gente vai ter que conciliar, e é o momento, eu falo muito da liderança do E, né? O ou é simples, né? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. O difícil, né? E é o tipo de liderança que vai funcionar no wartime, né? No momento de guerra, de enfrentamento como esse, é o E, é conseguir conciliar ambiguidades, conciliar visões, né? E criar um caminho sólido e único. César Gorner, fundador e diretor executivo da CI&T, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, um excelente fim de semana, a gente volta a se falar, torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível. Um abraço. Um prazer.